nós temos que pensar de que forma evoluiu o tratamento do diabetes tipo 1, em termos de aplicação de insulina. Hoje nós já temos a bomba de insulina, não é verdade? É o top máximo em termos de aplicação. Mas nós começamos como? Nós começamos com seringas, não é verdade? Nós começamos com seringas, mas não essas seringas aqui que são próprias para aplicação de insulina. Nós começamos com aquelas insulinas, aquelas seringas de vidro, né? As seringas de vidro, que elas eram reutilizáveis, né? Elas eram lavadas, reutilizadas, e que a agulha era desse tamanhão. Imagina aquela agulha de 12 milímetros, grandona. Pois é, as agulhas, o tratamento era feito desse jeito. Hoje em dia nós temos a evolução daquela seringa para estas seringas menores, seringas que utilizam a agulha, tá? A agulha delas, não sei se você consegue enxergar, a agulha delas de 4 milímetros, bem menor, na verdade. Só que, quando a gente fala da aplicação com as seringas, nós temos que tomar alguns cuidados com a aplicação de insulina utilizando seringa. Muitas pessoas, muitas mães, às vezes crianças e adolescentes, elas preferem utilizar a seringa ao utilizar as canetas, tá? Isso vai de gosto, tá certo? Cada um escolhe a forma que vai utilizar, que vai fazer a aplicação da insulina. Independe, não existe uma... Algumas pessoas falam que é muito melhor, que a dosagem com as seringas é muito mais precisa. Outras não, falam que com a caneta é muito mais precisa. Isso vai de gosto. O importante é que o controle glicêmico fique bom utilizando a forma que você utiliza, sem problema nenhum. Mas, se nós formos utilizar a seringa, nós temos que pensar em algumas coisas que a gente tem que ter atenção. Olha só. Primeira coisa, qual é a diferença dessas duas seringas? Vocês conseguem perceber alguma diferença? Deixa eu ver se está dando foco aí para vocês. Olha só, nós temos uma seringa de 50 unidades e nós temos uma seringa de 100 unidades. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem direitinho. Deixa eu ver se dá para pegar o foco. Eu acho que deu. Né? De 100 unidades e de 50 unidades. Qual é a diferença, Giovanni, dessas duas seringas na hora da aplicação da insulina? Se você tem estas seringas em casa, você vai perceber que a seringa de 100 unidades, a graduação dela, olha só, tá vendo aqui o êmbolo movimentando? Pois é. A graduação dela, ó, a Luzanira falando aqui, uma é de 1 em 1 e a outra de 2 em 2, de 2 em 2 unidades. Perfeito, Luzanira, muito obrigado. Tá? É isso mesmo, parabéns. Para as pessoas que não sabem, que nunca utilizaram por algum receio da utilização, olha só, a seringa, tá, de 100 unidades, cada tracinho, tá? Deixa eu tirar aqui da frente o êmbolo. Cada tracinho, não sei se vocês conseguem enxergar. Cada tracinho pequenininho aqui, vale quantas unidades? Escreve aí para mim. Vamos ver se você sabe. 1 unidade ou 2 unidades? Cada tracinho, tá? Olha só, deixa eu ver se eu aproximo daqui, vocês vão conseguir enxergar. Cada tracinho, tá? Cada tracinho equivalem a quantas unidades de insulina? Coloca para mim aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Quantas unidades de insulina equivalem cada um desses tracinhos? 1 unidade, 2 ou 2 unidades? Nunca utilizaram? É por isso que vocês não estão respondendo? Luzanira, 2 unidades. Perfeito, Luzanira, muito obrigado. Olha só, Luzanira, nota 10, viu?
2 unidades, Margarete. Parabéns. Isso mesmo. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a seringa, que é de 50 unidades, tá? Essa que é menorzinha aqui, ela tem cada tracinho dela, tá? Cada tracinho, até chegar no número 5, equivalem a quantas unidades? Equivale a 1 unidade de insulina. Ou seja, na hora que você está aspirando a insulina, tá? Tá vendo eu movimentar o êmbolo aqui, ó? Na hora que você está aspirando a insulina, você tem que tomar cuidado para você não ultrapassar o limite da unidade de insulina que você vai dar para o seu filho. Por exemplo, se você vai aplicar no seu filho 3 unidades de insulina, qual é melhor para ser utilizada? A seringa de 100 unidades ou a seringa de 50 unidades? Vamos lá, olha a pergunta. Eu vou aplicar no meu filho 3 unidades de insulina. Tá? A seringa de 100 unidades, cada tracinho equivalem a 2 unidades. A seringa de 50 unidades, cada tracinho equivale a 1 unidade. Então, a seringa de 100 unidades e a de 50 unidades, elas são diferentes. Eu vou aplicar 3 unidades de insulina ultra rápida no meu filho. Qual seringa é mais indicada para eu utilizar? A seringa de 100 unidades ou a seringa de 50 unidades? Marcela falou de 100. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Suede, de 50. Quem mais? Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. É isso aí, pessoal. Seringa de 50 unidades. Por que de 50 unidades? Porque se eu vou fazer 3 unidades de insulina e a seringa de 50 unidades, cada tracinho pequenininho equivalem a 1 unidade de insulina, então eu vou colocar 3 tracinhos aqui. Equivale a 3 unidades de insulina. Se eu utilizar a seringa de 100 unidades, onde cada tracinho equivale a 2 unidades de insulina, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que ter a habilidade de, na hora de puxar o êmbolo da seringa, de colocar a marcação entre um tracinho e outro, dando um pequeno espaço para tentar acertar essa terceira unidade. Você compreende? Então, na hora da aplicação de insulina, se você utiliza seringa, você tem que ter em mente qual é o tipo de insulina, de seringa que você tem na sua casa. Porque às vezes a gente tem em casa mais de um tipo de seringa e na hora que a gente vai aplicar insulina na nossa criança, na hora que você vai aplicar a insulina no seu filho, você pega uma seringa e não presta atenção de repente qual é o tipo de seringa que você está utilizando. E aí, nesse momento, você se confunde, aspira a dosagem errada de insulina e faz insulina a mais. E aí você se pergunta, e aí que vem, quais são as consequências desse erro? Qual é a consequência da aplicação de insulina numa quantidade maior? Não é a hipoglicemia?